dia a todos. Meu nome é Lucas, sou engenheiro civil, trabalho há 5 anos como técnico de manutenção na via permanente ferroviária da CPTM e nesse tempo todo a minha área de atuação é a parte de correção geométrica mecanizada. Hoje é com muita alegria que eu participo desse congresso para abordar um dos temas mais interessantes e de enorme importância para todos, que são os desafios e soluções na manutenção da via permanente ferroviária em uma ferrovia de grande fluxo de trens. Bom, eu vou iniciar a apresentação comentando sobre os principais serviços de manutenção da via permanente. Depois vou comentar um pouco sobre os principais desafios e as soluções propostas. E vou falar também sobre um defeito. É um dos casos de um defeito de carro-controle e como nós trabalhamos para eliminar esse defeito e corrigir mesmo com todas essas dificuldades, tá? E por último vai ter um fechamento de toda essa apresentação, onde a gente vai recapitular tudo que foi falado em todo esse processo. Inicialmente, eu separei os serviços de manutenção em 3 grupos principais, tá? Tem os serviços que são as interdições, que só podem ser executados mediante a interrupção do tráfego de trens, ou seja, para que aquele serviço seja feito, nenhum veículo ferroviário pode estar circulando no local, tá? São serviços que são mais difíceis de ter um acesso, né? Porque eles só podem ocorrer no período noturno, quando não circulam mais trens de passageiro. Isso no caso da CPTM, né? Então, são serviços que só ocorrem geralmente no período noturno, tá? E tem uma duração em torno de 2 horas, 2 horas e meia, que é o tempo máximo de atuação sem interferir na operação, tá? Existem situações de serviços mais complexos que podem ser solicitados em intervalos longos, que só acontecem no fim de semana, tá? E são serviços bem disputados. Várias áreas querem trabalhar com as interdições, várias áreas de manutenção, de obras, de projetos. Então, são serviços bem disputados em questão de intervalo. Um outro serviço que também nós temos são as cautelas. As cautelas podem ser realizadas durante a passagem do trem, porém o trem tem que passar uma velocidade reduzida. Então, são serviços em que a via é emplacada com uma velocidade menor, geralmente de 20 km por hora, garantindo que os trabalhadores possam realizar seus serviços de maneira segura, tá? Eles têm impacto operacional, geralmente não são executados no horário de pico, somente quando a demanda de trens é menor, e tem impacto operacional, mas é um impacto bem menor que as interdições. E por último, mas também que não deixa de ser importante, nós temos os acessos simples. São serviços que são realizados sem interferência no tráfego operacional dos trens. Veja, geralmente são serviços fora da via, eles têm uma distância mínima em relação à via permanente, eles são na faixa ferroviária, mas não são na via, então não impactam na operação. Podem ser executados durante a passagem de trens sem restrição ou sem redução de velocidade, porque são serviços que são realizados fora da via. Bom, e quais são os principais serviços de acesso simples? Bom, nós temos a roçada e capina, que é basicamente o controle da vegetação na faixa ferroviária. E é um serviço que também é importante, porque, veja, para a locomoção na via, ou melhor, na faixa ferroviária, você precisa passar nas áreas laterais da via. E o excesso de vegetação prejudica isso, prejudica a sua locomoção dos trabalhadores, da equipe que vai atuar em campo, né? Como também a vegetação em excesso pode causar surgimento de pragas, de animais peçonhentos. Então é um serviço que também é importante. Nós temos também outro serviço que é necessário, que é a limpeza e desobstrução dos sistemas de drenagem, tá? Então veja, as canaletas ou demais sistemas de drenagem, eles podem carregar junto com a água resíduos que a longo prazo vão impedir a circulação de água. Então a limpeza desses dispositivos é importante para garantir que a via esteja sempre drenada, tá? Caso você tenha acúmulo de resíduos que impeça a circulação de água, isso vai causar com que a água
que está na via não seja drenada e possam causar inúmeros defeitos. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os principais serviços de cautela. Nós temos as inspeções, é um dos serviços mais importantes, pois ele permite a avaliação no campo dos defeitos na via, tá? E também do monitoramento da evolução desses defeitos. Então pode encontrar problemas com as fixações, que eventualmente podem estar quebradas, necessitam ser substituídas. Pode se identificar problemas com as dormentações, que às vezes pode ser necessário substituir os dormentes. E também defeitos de trilho, defeitos de nivelamento transversal, longitudinal. É um serviço muito importante justamente por isso. Você identifica e monitora a evolução do defeito através de inspeções no campo. Um outro serviço também importante é a substituição dos dormentes e das fixações. Veja, com o passar do tempo, esse contato do trilho com as fixações e do trilho com o dormente vai causando um desgaste, somente pela passagem dos trens com suas cargas. Né? Então isso vai acabando com a vida útil do material e pode ser necessário substituí-lo. Caso isso não ocorra, você provavelmente terá problemas com a manutenção da bitola. Você pode ter variação da bitola até o ponto que você traz risco não somente ao conforto, mas também à segurança. Então a substituição dos dormentes e dos componentes metálicos, que são as fixações, é um dos serviços mais importantes da manutenção da via permanente, pois ele é fundamental para garantir a bitola da via. Temos também a limpeza e substituição de lastro contaminado, tá? Veja, isso acontece muito em locais que você tem problemas de drenagem, né? Então, devido a esse acúmulo de água no lastro, no sublastro, conforme ocorre a passagem dos trens, os materiais finos são bombeados e começa a colmatar o lastro, deixando ele com uma situação parecida com o concreto. Visualmente ele parece uma argamassa ou concreto, e geralmente onde tem esses problemas com bolsões, a via fica com um defeito crítico de nivelamento transversal e longitudinal, às vezes até de alinhamento. Então é um serviço que tem que ter uma atuação rápida, é um serviço crítico, né? Já é um serviço de falha, uma coisa emergencial, e deve ser atuado o mais rápido possível para garantir o conforto e a segurança da via. Também temos a correção geométrica manual, que é um serviço que acontece em regiões pequenas, tá? Em regiões pontuais, apenas para tirar algum defeito mais crítico, que seja um local bem restrito, né? Como defeito em uma jique, um defeito até em um bolsão, né? Após a limpeza do bolsão e o lastreamento, é necessário um nivelamento, né? Então você faz isso através da sucria manual. E sempre tem que ter uma equipe de topografia, como a gente tem aqui na foto, né? A equipe de topografia ela indica os levantes para a correção do defeito, e as equipes de via permanente vão executando conforme essa indicação, tá? Então o serviço também é importante. A correção geométrica mecanizada tem resultados melhores, mas para uma região pequena, um defeito pontual, a correção geométrica manual pode ser uma solução interessante. Temos também o levantamento topográfico, que é um serviço que permite você medir como estão as condições da via, tá? E realizar projetos para a correção de eventuais defeitos em questão de nivelamento, superelevação, em questão de alinhamento. Então o serviço também é muito importante, geralmente ele atua em conjunto com a correção geométrica mecanizada. Tá? Você realiza um levantamento topográfico, coleta medidas, essas medidas são analisadas e gerar um projeto para que a socadora consiga corrigir a via e trazer a via à sua posição original. Também temos a medição de cota de salvaguardas, isso as cotas dos MVs, né? Que é justamente para garantir a segurança na circulação dos trens dos MVs e também para que você consiga monitorar como o MV está se comportando e atuar de forma eficiente para que os componentes tenham aumento da sua vida útil. Tá? É um serviço que também é muito importante em qualquer tipo de ferrovia. Agora eu vou comentar um pouco sobre os principais serviços de interdição. Tá? O primeiro deles é sobre a substituição dos trilhos. Veja, com a passagem dos trens, o trilho vai sofrendo um desgaste lateral. Isso reduz a seção do seu boleto, né? Até chegar a tal ponto crítico
que é necessária a troca imediata desse trilho. Tá? Aqui na CPTM a gente adota um valor de 25% de redução da seção transversal, né? E quando chega nesse valor, aí sim é necessária a substituição do componente. Nós também temos efeitos superficiais, temos efeitos internos, que são detectados somente por ultrassom, e quando esses efeitos superficiais ou internos chegam a um nível muito crítico, também pode ser necessária a substituição imediata. Às vezes os defeitos chegam a um nível tão crítico que o trilho chega a se partir. É necessário atuar colocando uma tala e logo depois realizar a substituição do componente. Tá? A troca do trilho pode ser realizada através de uma barra curta, geralmente uma barra de 12 metros, tá? Ou através de um trilho longo soldado, que são barras de 120 a 240 metros. Essas barras longas são utilizadas geralmente quando você tem um acúmulo muito grande de defeitos em uma região, tá? E também quando você não tem uma urgência imediata, você tem um prazo maior para fazer a aplicação, para fazer a troca desse material. Porque veja, a troca de uma barra longa não pode ser executada em uma interdição curta, uma interdição de 2 horas e meia. Você tem que ter um intervalo muito maior. Então é um intervalo mais complexo de se conseguir. E por isso, você não consegue ter uma atuação tão imediata. A barra curta ela serve para atuação em defeitos mais críticos, ou em defeitos muito localizados, que você consegue ter uma atuação rápida. Em uma interdição normal, de 2 horas e meia, você consegue trocar tranquilamente uma barra de trilho. Tá? Então a gente tem essas duas opções de atuação em defeitos de trilho. Nós também temos os efeitos em componentes GMV. Tá? Então o que acontece? Da mesma forma que o trilho, os componentes de GMV recebem diretamente a carga dos trens. E por isso, eles são os componentes mais resistentes e os componentes mais caros da via permanente. Tá? A sua atuação, a sua troca é um pouco mais trabalhosa do que a troca de uma barra de trilho, porque enquanto numa barra de trilho são realizadas 2 soldas, em um jacaré são realizadas 4 soldas, em uma meia-chave são realizadas 3 soldas. Mas é um dos serviços mais importantes, porque os MVs são os trechos mais críticos para acontecer acidentes. Tá? Então é importantíssimo que esses AMVs, que os seus componentes estejam em perfeitas condições de funcionamento, para que os acidentes sejam prevenidos. Uma outra máquina que também é muito importante é a reperfiladora de trilhos. Tá? Essa máquina funciona como uma esmerilhadora. Tá? Ela vai esmerilhando o boleto de tal forma que ela vai recuperando o formato e a seção do trilho. Tá? Esse esmerilhamento retira os efeitos superficiais e por causa disso ele permite que a vida útil do trilho seja aumentada. É importante lembrar que às vezes os efeitos superficiais eles causam uma vibração enorme na via durante a passagem dos trens. E essa vibração ela agride bastante todos os componentes que fazem parte da via permanente. Tá? Então a atuação da reperfiladora ela não permite somente que o trilho tenha sua vida aumentada, como também permite que todos os componentes da via permanente tenham sua vida útil aumentada. Por isso que é um serviço também muito importante de manutenção da via permanente. Um pouco antes, quando eu comentei sobre os serviços de cautela, sobre a troca de dormente, sobre a limpeza de lastro, eu não comentei de onde vêm esses materiais. Porque veja, se você vai trocar o dormente, você tem que ter no trecho um dormente novo para trocar. Isso ocorre através da descarga de materiais, e essa descarga ocorre com interdições. Você tem veículos ferroviários, como caminhões de linha, como locomotivas, que carregam esses dormentes e descarregam no local. Então é um serviço muito importante para que você possa realizar os serviços de cautela. Tá? Da mesma forma, quando você realiza a troca do dormente ou a limpeza do lastro, você gera resíduos. A própria roçada, a própria limpeza de canaleta também gera resíduos. E esses resíduos são retirados através de interdições. Com caminhões de linha, com locomotivas, eles carregam esse material do trecho e levam até a destinação adequada. É claro, isso também pode ser feito com veículos rodoviários,
Porém, não é em todo local que isso é possível, que você tem que ter um acesso adequado para que você possa retirar com caminhões, tá? Então, na maior parte dos casos, a coleta desses resíduos, a carga dos materiais na via, é realizada através de veículos ferroviários com interdições. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os serviços principais da via permanente. É um dos que tem maior impacto para os passageiros e para a questão do conforto e da segurança, que é o serviço de correção da geometria mecanizada. Tá? Esse serviço ocorre com interdição, tá? E ele ocorre através de solicitações. Por exemplo, foi detectado um balanço muito forte, um defeito do carro controle de geometria, teve reclamações de usuário, de maquinista, e após a realização de um levantamento topográfico, é analisada a geometria desse local e constatado qual o defeito e qual a forma de atuação. O levantamento topográfico permite que você calcule, você realize um projeto, né, e calcule os puxamentos, os levantes que serão necessários para a eliminação do defeito. Tá? Você pode realizar o serviço sem levantamento topográfico, que é o método relativo, né? Mas com levantamento topográfico o resultado é melhor, porque além de se tratar de um método absoluto, você tem valores que você pode usar para conferir o resultado da sua atuação. A forma que a socadora trabalha para corrigir a via, ela sempre vai levantando a via. Porque veja, você nivelou, você alinhou, só que para você estabilizar essa geometria, você tem que colocar a brita embaixo do dormente, que é o processo da açucaria. Só que para você colocar a brita embaixo do dormente, você tem que levantar um pouco, para que você tenha espaço para realocar a brita sobre o dormente. Tá? Então, é por isso que sempre quando a socadora trabalha, em conjunto com ela está a reguladora de lastro, que recompõe todo esse lastro, preenchendo e protegendo a cabeceira dos dormentes. Tá? E tudo isso que eu falei agora também se liga com o próximo serviço, que é a descarga de brita. Veja, como a socaria sempre vai levantando a via, eventualmente você vai precisar de brita. Tá? E essa descarga é feita através de um veículo ferroviário que tem vagões especiais que permite que você reponha todo esse lastro faltante. Tá? Não é também só a socaria que causa isso. A limpeza de lastro pode causar falta de brita, você não tem a brita de recompor. Você vai realizar um projeto de drenagem, você vai construir algum dreno longitudinal, você pode precisar escavar, tirar uma quantidade de brita e você vai ter que recompor depois, então mais carga de brita pode ser necessário. Então tem vários serviços que causam a necessidade de descarga de brita. E é um serviço muito importante, que ele evita falhas como a flambagem, como a fuga de via. Então também é um serviço importante para garantir a segurança da via permanente. Tá? E por último, mas não menos importante, nós temos as inspeções com carro controle. Veja, as inspeções de geometria podem ocorrer sem interdição. O trem, quando faz inspeção de geometria, o carro controle, quando faz essa inspeção, ele tem uma velocidade maior. Então você consegue encaixar o carro controle no carrossel dos trens, sem impactar muito na operação. Agora, no caso da inspeção com ultrassom, a velocidade do carro controle é muito baixa. Então você tem que ter uma interdição para que seja realizado esse serviço. E é por meio dessa inspeção com ultrassom que você identifica os defeitos de trilho que não são visíveis, que estão na parte interna do trilho. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os principais desafios, pelo menos na minha visão, né? Os principais desafios à manutenção da via permanente. Tá? Então, o primeiro desafio que eu julgo nessa questão de uma ferrovia que tem uma grande circulação de trens são os intervalos restritos para atuação. Veja, se você tem uma circulação grande de trens de passageiros, que tem um headway, ou seja, um intervalo de trens muito bem definido e que precisa ser garantido para que os passageiros tenham confiabilidade na ferrovia, logicamente os intervalos de manutenção acabam sendo muito reduzidos. Foi o que eu comentei antes. Nós temos os intervalos de cautela, que são diurnos e acontecem fora do horário de pico de circulação de trens. Tá? Mesmo assim, são frentes reduzidas. Você não pode colocar um número de frentes que você quiser. Tem regras da operação para a definição dessas frentes e a distância entre essas frentes de trabalho. Né? Temos também as interdições, que geralmente ocorrem somente durante a noite.
quando a circulação de trens quando não ocorre mais circulação de trens de passageiros, e tem intervalos em torno de 2 horas e meia por interdição, tá? Fora que a interdição tem um outro detalhe, que muitas áreas têm interesse em trabalhar com interdição. Não é só a manutenção da via permanente, é a manutenção da rede aérea, da sinalização, da subestação. Tem áreas que trabalham com obras que também utilizam interdições. Então são acessos bem disputados, são acessos limitados. Você não pode colocar, se tem um número máximo de interdições na realidade, né, que você pode colocar, e são intervalos bem disputados. E justamente por serem intervalos disputados, ocorrem reuniões para programar esses serviços e tornou-se um processo bem burocrático. Hoje, para você programar um serviço, o prazo entre você solicitar um serviço e ele ser executado é em torno de um mês. Justamente por causa desse processo das reuniões, das organizações, da inserção dos acessos em sistema. Então é um processo que acaba sendo bem demorado. Só que veja, às vezes para eliminar um defeito você tem que ter vários serviços. Então vamos dar um exemplo, você tem um desnivelamento. Para você corrigir o desnivelamento tem que ter uma correção geométrica. Só que às vezes no local você tem dormentação ruim, tem lastro colmatado, depois que você fizer a limpeza do lastro tem que ter uma descarga de brita. Então somando o prazo para todos esses serviços, de repente você precisa de às vezes 6 meses para eliminar um defeito. Um outro aspecto que também é importante é a circulação compartilhada de trens de passageiro de carga. Veja, os trens de carga geram um impacto muito grande na ferrovia. A carga deles é maior. E uma outra coisa que é importante para a geometria da via é a questão da velocidade. Geralmente eles circulam em velocidades inferiores ao trem de passageiro. Qual que é o impacto disso? A superelevação de uma curva é calculada conforme a velocidade. Se você tem trens com velocidade diferente, você tem que calcular um valor intermediário. Qual que é o impacto disso? Você vai causar uma sobrecarga em alguns componentes, você vai causar um pouco de desconforto para o trem de passageiro. Então, toda a análise da geometria e da manutenção da via permanente fica muito mais complexa pela circulação mista de trens. E um outro aspecto que não pode ser esquecido é a questão da durabilidade da ferrovia. Veja, as linhas da CPTM são linhas muito antigas, linhas com mais de 100 anos. Então o projeto feito naquela época, de repente não atende mais. E a via tem que ser adequada, tem que ser modelada para as condições de segurança e conforto atuais. Claro, muitos trechos passaram por remodelações, passaram por novos projetos, mas ainda existem muitos locais que precisam de mudança, justamente pela via ter sido construído em um padrão tecnológico diferente. Bom, soluções propostas. Veja, considerando essa questão dos intervalos restritos, em que se você perder uma programação, você pode atrasar em muito a correção do seu defeito, então torna-se essencial um planejamento rigoroso e confiável. O seu planejamento tem que estar muito próximo da realidade de campo, para que o serviço não tenha problemas de execução, tá? Para que você não perca um serviço porque ele não foi bem planejado. Um outro aspecto que é importante é um processo eficiente de coleta, análise e organização de informações. Veja, se os acessos são raros, você só vai poder programar um serviço que é realmente importante. E também torna-se importante priorizar e analisar qual serviço é mais importante. Pois se você colocou um serviço menos importante primeiro com o serviço mais importante, você pode ter uma falha. Hoje um defeito que não é uma falha, pode se tornar uma falha somente por não ter sido programado primeiro com o serviço mais importante. Tá? Então, é realmente importante a análise, coleta e organização das informações. E uma outra coisa que não deixa de ser relevante é a interface entre todas as áreas de manutenção e operação. Veja, você tem intervalos restritos, mas às vezes você precisa ter alguma coisa fora do comum para corrigir um defeito que vai impactar na operação, vai impactar com outras áreas. Então essa interface é muito importante para que os serviços tenham uma assertividade maior. Bom, agora eu queria mostrar um exemplo de um defeito de geometria que foi constatado pelo carro controle, né?
como foi feita a atuação, mas para a gente ter uma ideia de como é esse prazo entre a constatação do defeito e a eliminação do defeito, tá? Então vamos para a primeira etapa. Bom, o carro controle fez uma inspeção. Esse foi o gráfico gerado pelo carro controle, né? A região em vermelho representa o defeito em si, ou seja, onde você tem uma exceção. E nesse caso, nós temos efeito de torção e empeno, tá? Isso foi causado, apenas pela análise do gráfico já é possível perceber isso, né? Mas esse efeito é causado porque você tem uma superelevação alta em relação ao comprimento de transição, né? E devido a isso, você tem uma taxa de variação de superelevação muito alta, tá? Onde devido a qualquer defeito de nivelamento transversal, que isso ocorre naturalmente, né? Com passagem dos trens, você passa a ter um defeito de torção ou empeno, tá? Então veja, tudo bem, nesse caso realmente, veja, você tem esse gráfico azul aqui, né? Com um traço vermelho, que é o gráfico do empeno, né? E à esquerda você tem um gráfico da superelevação. Então você consegue perceber que a superelevação está bem irregular. Mas é claro que se a superelevação fosse menor nessa curva, essas irregularidades não causariam um defeito, tá? Então eu vou mostrar como é que foi a nossa primeira atuação. Bom, a gente programou um levantamento topográfico. Esse aqui é o nosso levantamento topográfico com flechas e superelevação, né? Também tem um perfil longitudinal, mas não está mostrado nessa imagem, né? E veja, a gente concluiu que para eliminar esse defeito, tinha que reduzir a superelevação. Ela estava excessiva para a curva. O problema disso é que quando você altera a superelevação de uma curva, altera de maneira significativa, você altera a posição do eixo da via. Tá? Então, nesse caso, a gente precisou também do acompanhamento da rede aérea, para que ela verificasse o gabarito após a passagem da socadora. Verificasse e corrigisse, né? Porque quando você, que nem, nesse caso, a superelevação saiu de 150 mm para 115. Então foi uma alteração severa da superelevação. Isso vai causar também uma alteração severa na posição do eixo da via. Tá? Outro aspecto desse serviço, como a gente alterou bastante a superelevação, você teve que levantar bastante o trilho baixo. Então também foi necessário descarregar brita antes do serviço. Tá? Então vamos aqui agora ver um cronograma da execução do serviço. Como é que foi executado? Em 2019 foi a inspeção do carro controle que detectou um defeito. Somente no final de janeiro conseguimos fazer a descarga de brita. E só em abril foi feito o serviço de correção geométrica. Essa demora também ocorreu porque esse serviço não pôde ser feito dentro das 2 horas e meia de uma interdição normal. Teve que ser um serviço longo. Então a programação desse serviço foi muito mais complexa. Ainda mais com o acompanhamento da equipe da rede aérea. Então só ficou para 21 de abril. Ou seja, o prazo entre você constatar um defeito e, nesse caso, eliminar o defeito foi em torno de 6 meses. E só um defeito. Fora que a gente tem que lembrar que existem defeitos mais críticos e mais complexos. Tá? Então aqui, para finalizar, né, é uma imagem do gráfico do carro controle após uma inspeção em 2022. 2 anos após aquela atuação. Veja, a gente pode ver que a superelevação ainda está irregular, porque realmente faz tempo que ela não foi socada, né? 2020 para 2022 é bastante tempo, né? 2 anos. Porém, essas variações não causam defeito. Então, aquela atuação com planejamento adequado em 2020 foi suficiente para que o defeito fosse eliminado permanentemente. Tá? Pessoal, o que eu queria falar para a gente finalizar então essa conversa, né? Veja, o defeito que foi mostrado no slide anterior não é um defeito que ocorre devido à passagem dos trens, é um defeito de projeto. A via foi projetada numa condição que antigamente era aceita, antigamente era tolerável, era uma condição de projeto. Hoje, com as novas normas de segurança, de conforto, as novas diretrizes, essa condição não é mais aceita. E a gente precisa remodelar a via, readequar para essas novas condições. Esse serviço, se for pensar, não foi nenhum dos mais complexos. É claro, foi um serviço complexo, envolveu equipe de correção geométrica, envolveu rede aérea, teve várias etapas para execução, né? Mas podia ser pior. Você podia precisar trocar dormente, podia precisar realizar alguma limpeza de lastro, a rede aérea podia precisar trocar consoles, podia ser um serviço ligado a MV, que você teria que ter troca de componente, poderia ter envolvimento da equipe de sinalização. Então são várias coisas para conciliar.
você tem intervalos restritos, né? Então isso só exemplifica como a importância do planejamento, nesse caso ser o planejamento correto, que permitiu a correta execução do serviço, e como também a priorização. Veja, esse efeito foi atuado antes que ele tornasse uma coisa mais crítica. E é claro que ele foi priorizado em relação a outros defeitos, mas será que ele realmente era o mais crítico? Por isso que é importante a questão da coleta e da análise das informações. Tá? Bom, queria agradecer a todos que participaram dessa conversa comigo, né? E reiterar minha felicidade de participar desse congresso. Um grande abraço a todos.